Olá, hoje eu estou aqui com a Bel e a gente vai bater um papo com vocês e te ensinar alguns recursos para você melhorar as suas aulas de dança, tá bom? Várias estratégias interessantes que a gente queria compartilhar com base na nossa vivência prática, principalmente, tá? Falar de aulas é um dos nossos assuntos prediletos. É verdade. A primeira coisa que a gente vai compartilhar com vocês é o seguinte: toda aula você precisa pensar em novidades. Eu acho que uma das piores coisas, né, Bel, de uma aula de dança é quando ela se torna monótona. Quando o teu aluno, ele já sabe o que vem. Ele já tem uma sequenciazinha pré-definida que ele já sabe o momento onde você vai alongar, o momento onde você vai ensinar um passo, o momento onde você vai, revisar. E se torna algo previsível. A partir do momento que isso acontece, a sua aula se torna repetida, se torna um pouco sacal. E você tem sempre que, na minha opinião, estar buscando elementos para tornar a tua aula realmente única. Uma aula única em relação à outra. Eu acho que é pensar na ideia de não cair na mesmice, né? Às vezes, só em você mudar a ordem dos exercícios, não é nada tão mirabolante. Mas um dia não tem um alongamento, um dia você fazer um aquecimento diferenciado, né? Buscar recursos diferentes vai dar uma melhora na sua aula, não tem jeito, porque o aluno ele se cansa, né? A rotina é chato para todo mundo, né? Para casal, para aula, seja para o que for. Com certeza. O próximo ponto que a gente queria citar tem relação com as perguntas que você faz. Então, essa é uma dica, né? Faça perguntas. Pergunte muito para o seu aluno. Porque eu acho que uma das piores coisas é quando você dá aula, você fala o tempo todo e o seu aluno ele só acompanha. Ele não tem o poder de participar, de interagir, de dar a opinião dele. Então, cabe muito e é muito intrigante uma aula quando você está o tempo todo questionando. Quando você está o tempo todo levando questionamentos para fazer o teu aluno refletir a respeito do ensino, a respeito do passo. E eu costumo sempre dizer que a gente tem que não subestimar a capacidade dos nossos alunos. Eles sabem muito mais do que a gente imagina. Inclusive, o conhecimento coletivo ele é grandioso. Quando você solta uma pergunta para a turma, você vai se surpreender com as respostas que você vai ouvir dos outros, né? E o legal é a questão de instigar mesmo, né? O aluno, acho que tornar o processo participativo. Né? Os alunos têm contribuições fantásticas e, às vezes, né, a gente não dá a oportunidade. Então, poder instigá-los a participar da aula, né, faz toda a diferença. Nossa, é incrível. Perfeito. Esse é um tema muito legal, porque assim, trazer desafios para os alunos é fantástico, gente. Os alunos, às vezes, eles entram numa rotina de sempre ver um passo novo, ver uma revisão, ter um momento da prática, e eles não se sentem ativos nesse processo, não? Então, quando você instiga eles a fazer algo novo, a criar uma sequência, várias coisas você pode fazer para trazer desafios, né, para a turma. Normalmente funciona super bem, o pessoal fica bem motivado na aula, você sente a energia diferente. O ser humano, ele gosta de se sentir desafiado, né, Bel? Sabe quando você joga assim na turma uma frase: será que vocês conseguem fazer esse passo pro outro lado? É um desafio. Eles ficam na dúvida, será que a gente consegue? E eles vão tentar, né? Ou então, tem uma pergunta mais instigante ainda, que é você usar a palavra duvido. Nossa! É verdade. Diz assim, olha, eu duvido vocês conseguirem ligar esse passo no outro. Gente, não fala, quer dizer, fala isso na aula, que com certeza a palavra duvido, lógico, ela está sendo colocada num tom de brincadeira, né? Você não vai dizer seriamente, eu duvido, vocês não conseguem, não. É tipo, você fala sorrindo, gente, eu duvido que vocês consigam ligar esse passo no outro. Isso gera um desejo, uma vontade do aluno ir lá e provar para ele mesmo e para os demais e para você que ele pode. E ele pelo menos vai tentar, pode ser que ele não consiga. Mas digamos assim, aquele senso de desafio que eu acho que está em todos os seres humanos, né? Uns mais e outros menos, né? Vai vir à tona, sem dúvida. Outro ponto fundamental para você melhorar suas aulas de dança é entender que você precisa estreitar os relacionamentos. Seja entre você e o seu aluno, seja entre os alunos, né? Entre eles. Se você conseguir ferramentas e estratégias, muitas delas que você pode fazer de forma ativa, para fazer eles criarem amizades, se relacionarem mais, sair depois da aula. Nossa, estratégias não faltam para você conseguir engajar as pessoas.
a sua aula vai ser muito melhor, porque a pessoa não está indo lá só para a aula, né, Bel? Ela está indo também para ver as pessoas, para ver amigos, para reencontrar as pessoas que ela gosta de reencontrar todas as semanas. A gente costuma até dizer, né, que a gente não trabalha com dança, que a gente trabalha com pessoas, né? Então, promover essa socialização é fundamental para qualquer aula, não só de dança, na verdade, né? Porque, no fim, é isso que as pessoas buscam, né? Se conectar, né? Ter um momento de prazer, ter um momento de relaxamento, de conhecer gente nova, né? A atividade em si, ela não é tão prazerosa. O prazeroso é fazer com outras pessoas, né? E acho que na dança, por ser algo tão social, ainda é mais importante, além da aula, a gente trabalhar esse lado, né? Seja saindo para jantar com todo mundo, comemorando aniversários, uma saída diferente, né? Tem muitas opções, é só ser criativo. Perfeito. Outra coisa que você precisa estar muito atento quando você estiver dando aula de dança é: faça elogios sinceros. Você precisa estar o tempo todo levando motivação para o teu aluno. Não tem jeito. Por mais desastrado que ele seja, por mais desengonçado, por mais dificuldade que ele tenha, eu vou roubar as suas palavras, Bel. A Bel sempre fala isso. Você sempre vai encontrar algo de bom que aquela pessoa está fazendo. E conseguir falar isso para ela, nossa, gente, é de um poder tão grande, traz uma motivação. E muitas vezes ela desfoca do que ela está errando. Porque eu acho que, em geral, os professores de dança no país, eles cometem um grande erro, que é enfatizar muito no erro, né? Desculpa, ficou, né, redundante, mas é isso. Eles enfatizam muito onde o aluno está errando e não potencializa o que ele está acertando, não mostra, não traz à tona o que a turma está fazendo bem, o que cada pessoa individualmente está fazendo bem. Então o elogio, ele não precisa ser só em palavras. Se o aluno está dançando, você pode verbalizar: oh, muito bem, está muito bem feito, parabéns. Mas você também pode chegar lá, passar do lado dele, bater aqui nas costas dele, ó. Porque além de você falar: excelente, está muito bom, esse toque, sabe? Esse cuidado, né? O aluno sente e escuta, né? Ele sente e escuta da sua boca que ele está num bom caminho, que ele está se desenvolvendo. E ele está sendo notado, né? Eu acho que ser sensível, né, à pessoa, né? O objetivo não é que ele seja perfeito, mas é que ele construa o caminho dele, né? E nesse construir, muitas vezes, talvez tenha coisas a melhorar, mas também tem coisas extremamente positivas e que precisam ser enaltecidas para o aluno, né? Ele vai se sentir bem mais feliz, ele não vai se sentir esquecido na turma, né? Porque só os que dançam melhor são falados, são lembrados, né? E com certeza sempre tem algo de bom quando você vê um casal dançando. Seja uma postura, seja um abraço, seja o quanto ele é simpático, né? São muitas opções. Perfeito. Um outro recurso que você não pode deixar de utilizar nas suas aulas de dança para melhorar as suas aulas se chama momentos lúdicos. Eu considero que existem dois tipos de profissionais que trabalham com dança, no que diz respeito à aula dele, tá? Existem os que trabalham com momentos lúdicos e existem os que não trabalham com momentos lúdicos. Eles ainda não conseguiram perceber o poder de você utilizar dinâmicas, de você utilizar brincadeiras, de você tirar o aluno daquele universo ali de aprender um passo, de aprender uma sequência, de aprender uma coreografia e colocar ele de volta, de repente, à infância dele, para ele desenvolver habilidades motoras, habilidades de percepção espacial, de teste da agilidade, do ritmo, só que sem necessariamente estar dançando. Para quem não tem ideia do que eu estou falando, não sabe o que são essas dinâmicas, esses momentos lúdicos, eu vou colocar aqui nos comentários um link para uma playlist só de momentos lúdicos para você utilizar, gente, em qualquer modalidade de dança. Não importa se você trabalha com balé, com zumba, com dança do ventre, com dança de salão, não importa. Você pode separar um trecho da sua aula ali, 10, 15 minutinhos, aplicar um momento lúdico como os que eu quero compartilhar com você e depois retomar. E aí a Bel pode falar um pouquinho mais, né? Para que servem os momentos lúdicos? Exatamente, né? Eu acho que a palavra é desopilar. Às vezes o aluno está ali tão focado em conseguir acertar o passo, ou seja lá o que o professor já passou, e isso está de certa forma atrapalhando ele, né? Então o momento lúdico ele vem para quebrar, né? Ele vem para relaxar o aluno, ele vem para fazer o aluno sorrir. Né, já é cientificamente comprovado que quando você sorri, você está bem mais aberto a tudo, a aprender, né, a socializar, a tudo, gente. Então, assim, sorrir é o melhor remédio para você conquistar qualquer coisa, inclusive, né, aprender algo na aula. Então, a gente usa esse recurso e é um recurso fantástico. Se você não utiliza ainda, para tudo e começa agora, porque você vai sentir a diferença nas suas aulas.
Sem dúvida, o momento lúdico é vida, tá? Outro recurso que você precisa utilizar para melhorar as suas aulas de dança é variar o tom de voz. É muito ruim quando você dá uma aula toda no mesmo tom. A sua voz está sempre naquela mesma altura. Só que para você conseguir engajar as pessoas e chamar a atenção de um grupo, né, de pessoas, é importante você começar a brincar com esses volumes. Às vezes você vai estar falando aqui, nesse tom que eu estou falando, um tom médio. Às vezes você vai estar mais empolgado, contando uma história, ou inspirando eles de alguma forma, ou até mesmo fazendo uma contagem que você quer que eles tenham mais agilidade, e você precisa levar o volume, falar um pouco mais alto, falar com um pouco mais de empolgação, gesticulando um pouco mais. Depois você volta para o normal, para o neutro, e às vezes você vai lá embaixo no tom de voz. Às vezes você chega para o aluno, gente, cheguei aqui um pouquinho mais perto, eu tenho um segredo para contar para vocês. Ou então, gente, atenção, o que eu vou falar é muito importante. E aí você fala mais devagar, mais lento e mais baixo, né? E isso, nossa, e depois você vai para o alto de novo. Essas variações é que torna o teu discurso interessante e não estagnado ali. Exatamente, né? Essa fala do Cleiton me fez lembrar muito alguns professores na faculdade, né? Acho que todo mundo já teve a experiência de fazer faculdade ou escola, né? Eu acho que os professores que mais marcam a gente é justamente essas pessoas que têm uma energia diferente na aula, que não tá aquela voz única e parada, né? E sem nenhuma alteração sem energia, o tempo inteiro. É como se a pessoa estivesse assim no modo automático. Ela fala de uma forma só e aquilo ali cansa. Por mais que você esteja interessado no assunto, uma hora você vai perder o interesse, porque está muito normal, está muito sem oscilações. A gente precisa de oscilações para despertar para algo, né? Para conseguir assimilar melhor. Então, às vezes até quando você vai falar com o aluno mesmo, se você quer enfatizar que ele seja mais ágil, você pode falar mais rápido e com mais energia. Se você quer que ele fique tranquilo, porque ele está fazendo um passo muito acelerado, olha, faça mais devagar. Então, né, até nesses momentos também é super útil essa oscilação de voz. Perfeito. Outro fator que você precisa estar muito atento para melhorar as suas aulas de dança é a questão da assiduidade e da pontualidade do professor. E aí dá para a gente fazer separado, né? Parece meio clichê falar de pontualidade e assiduidade, mas é fundamental. Primeiro, pontualidade. Gente, existe uma cultura no país de esperar o aluno chegar para começar a dar aula. Ah, não, os alunos não chegaram ainda, sei lá, tem 5 pessoas na sala, mas só chegaram 3, tem 2 que ainda estão a caminho. E aí vamos esperar esses 2 chegarem. E aí a aula demora 5, 10, 15 minutos. Isso é um erro comum. Quanto mais você espera o aluno chegar para começar a tua aula, mais ele cria o hábito de chegar tarde, porque ele sabe que você vai esperar. Então assim, deixa o teu aluno perder a aula mesmo, porque ele chegou atrasado, não tem problema. Ele vai percebendo que você é pontual, que você assumiu um compromisso com ele e você cumpriu. E aí vem uma dica bônus. Chegue mais cedo. Não pense, minha aula começa às 19 horas. Não chegue às 19 horas. Chegue 15 minutos antes das 19 para conversar com os alunos que chegam mais cedo. Tem sempre um ou outro que chega antes. Converse lá com essa pessoa, desenvolva um relacionamento com ela, né? E você vai perceber que os alunos vão criar esse hábito de chegar no horário que você chega, um pouco mais cedo. Vai ter sempre um que vai chegar atrasado? Vai, mas tudo bem. Não pressione também essa pessoa que chegou atrasada para a sua aula. O importante é que você, como professor, precisa honrar o compromisso do horário que você firmou. Afinal de contas, eu já vi muitas escolas perdendo alunos porque tem gente que é pontual e se sente mal em entrar para a turma e a turma começa 10 minutos atrasada. Afinal de contas, foi 10 minutos que ele perdeu do tempo do professor, que ele pagou para fazer aquela aula. Então, assim, muito critério em relação a isso. Inverta isso. De repente, você pode conversar com os seus alunos atuais e dizer, olha, gente, a partir da próxima aula, a gente vai começar em ponto para evitar se alongar demais e para que todo mundo realmente cumpra o horário, porque é fundamental. É uma questão de respeito até, né? Às vezes Verdade. você vê uma pessoa que chega na hora, ela se programou para aquilo, ela deixou de fazer outras coisas para chegar na hora, né? E outras pessoas já não têm todo esse cuidado. E aí fica aquela divergência que é dificílimo de lidar, né? E é uma questão também de profissionalismo, né? Poxa, você tem um horário ali para iniciar a sua aula, então é importante que você cumpra esse horário. E assim, eu gosto de pensar naquela frase, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Né? Às vezes você diz para os alunos, pessoal, vamos chegar na hora. E você mesmo não chega na hora, chega no limite de dar aula, né? Então, eu tenho certeza que se você chegar na hora ou chegar mais cedo, como o Cleiton está falando, né? A gente gosta muito de chegar mais cedo e dar atenção aos alunos.
eles começam a querer chegar mais cedo também, porque eles querem conversar com o professor, querem tirar dúvida, e aí tudo flui muito melhor na aula. E a questão da assiduidade é o compromisso de que vai ter aula. Gente, vai ter aula. O aluno ele sai de casa sabendo, eu tenho certeza que quando chegar lá o meu professor não vai estar doente, ou não vai faltar porque tem um compromisso. Se adoecer, vai ter outra pessoa para repor naquele mesmo horário. Gente, só para vocês entenderem a questão da assiduidade. Vou tentar ser um pouco mais claro em relação a isso. Nunca em 7 anos, uma aula da nossa escola de dança deixou de acontecer. Ou o professor está lá para dar aula, ou tem outra pessoa no lugar dele para substituí-lo naquele dia, naquele horário. A gente é totalmente contra essa questão de repor a aula em horário diferente. Não é bom para o aluno, não é bom para a escola. Tem gente que não pode repor a aula no outro horário. Então, quando você trabalha com uma turma, é como a Bel falou, né? Existe um compromisso. Você precisa ter esse compromisso com o aluno. E ele tem que ter certeza, ele não tem nem que ter dúvida. Vai ter aula. Se está determinado que é toda quinta, de 19 às 20h30, vai ser toda quinta, de 19 às 20h30. Pode até acontecer um imprevisto muito grande, tipo assim, como já aconteceu aqui em Fortaleza. Faltou energia elétrica. Apagão. Né? Mas os professores estavam lá, sem energia elétrica, esperando a energia ser restabelecida para dar aula. E aí, como a energia não voltou, nesse dia não teve aula. Mas entende? Assiduidade. O professor tem um compromisso e o aluno tem que ter certeza de que isso vai funcionar. E é uma questão de confiança, né? Se você não falta, o seu aluno confia total em você, ele também não vai faltar, ele pelo menos ele evita, né? Se você falta por qualquer motivo, tô doente, não tô, aí pronto, aí vira, né, a casa da mãe Joana, o pessoal não leva a sério a aula, hoje eu acho que eu não vou não, porque talvez não tenha aula. Típico de faculdade também, né? Às vezes acontece, você vai pra aula, chega lá, o professor não tá. De novo, acontece. Aí você perde total a confiança e não consegue mais, não consegue dar a mesma responsabilidade, o mesmo respeito para aquele momento. Perfeito. Gente, uma das coisas mais poderosas que você pode ter durante a sua aula de dança, para deixar ela assim incrível, se chama empatia. É uma palavra muito difícil até de ser explicada. Mas a empatia, no caso de uma aula de dança, é você conseguir, vamos lá, olhar para o teu aluno e entender a necessidade dele e entregar uma aula para ele que de fato seja incrível, que de fato ele se sinta atendido. Porque, vamos lá, você dá, lógico, eu estou falando aluno, mas pode ser um grupo de pessoas, né? Que geralmente é o que acontece. Você tem um grupo de pessoas, aquele grupo tem uma necessidade. Às vezes eles estão precisando mais de prática, às vezes eles estão querendo um passo novo, ou precisando de um passo novo, não é nem querendo. Às vezes eles estão precisando de um momento de mais socialização. Às vezes eles estão precisando só de uma motivação, de uma inspiração, de uma palavra sua. Então, empatia é isso, é perceber o que é que a minha turma está precisando. Eu fiz um planejamento, ok, eu sei o que é que eu vou passar, mas quando você chega lá tem muito a ver com feeling, né? Você sentir o que eles realmente estão precisando naquele momento e adaptar o teu plano, adaptar a tua aula para entregar para o teu aluno uma experiência ótima e não simplesmente o que você tinha inicialmente na cabeça. Então, em resumo, se coloca no lugar dele e entrega uma aula incrível para o teu aluno. E isso também tem super a ver com a questão da sensibilidade, né? Ao momento. Muitas vezes acontece, por exemplo, dos alunos estarem todos cansados. Você percebe aquela energia mais pesada. E aí você não tem sensibilidade nenhuma para mudar a aula, para quem sabe fazer um momento ali de massagem, né? Um momento mesmo de motivacional, para mostrar para eles, né, o quanto você é grato por eles estarem lá, mesmo estando cansados, né? Uma aula mais leve. Uma aula mais leve. Às vezes, fatores externos também. Ou por acaso aconteceu da sala estar mais quente, aí você vai dar uma aula mais tranquila, que não vai exigir muito esforço, que eles não vão suar tanto. Então, perfeito. Esses detalhes de você estar o tempo inteiro, né, atento ao que está acontecendo no momento, é fundamental para a sua aula fluir bem. Não é só um bom planejamento que funciona, mas é essa sensibilidade de conseguir adaptar e modificar de acordo com as situações, né? E também a questão de ter empatia com o indivíduo, né? Uma pessoa, ela é única no mundo, então ela às vezes tem questões, né? Ela tem demandas que é interessante o professor observar. Se é uma pessoa que precisa de mais atenção, se é uma pessoa que gosta de estar mais sozinho, se a pessoa não está vindo para a aula, você saber o que é que está acontecendo, você não simplesmente ignorar e só dar a sua aula. São pessoas, entende? Então você pode
fazer um trabalho ainda melhor, né? Que vai além da aula, é realmente cuidar do ser humano. Né? Dança é isso também, é lidar com pessoas e lidar da melhor forma. Isso vai fazer toda a diferença na sua aula, porque quando você se preocupa com isso, os seus alunos naturalmente também vão ser mais sensíveis, né? E aí, nossa, fica uma energia incrível na sua turma. Eu já disse que eu sou teu fã, né? Dá um beijinho. Eu realmente adoro esse assunto de empatia, me fascina. Para melhorar a sua aula de dança, eu e a Bel, a gente acredita muito que você precisa ser um professor que inspira. Não é simplesmente dar aula, entende? Não é simplesmente fazer ele, digamos assim, realizar um movimento. Não. O aluno precisa se sentir inspirado a muito mais, a ir mais além, a se superar, a, por exemplo, entender como é que funciona a parte social, se você está falando de uma dança específica que tem regras, que tem cultura. Então, você mostrar o caminho para o aluno, muitas vezes com um discurso, vale muito mais para ele do que o próprio passo, do que a própria sequência, porque ele se motiva. Nós, seres humanos, temos o tempo todo essa questão, essas dúvidas internas. Eu não levo jeito. Eu não sei porque que eu estou fazendo essas aulas aqui. Tem uma vozinha sempre falando ali com o teu aluno, dizendo assim, sai dessas aulas, isso aí não é tão legal não. Ou então, essa aí não vai servir para ti, lá na frente tu nem vai mais dançar. Sabe aquelas vozinhas que atrapalham o aluno? Você como professor, como líder, tem que estar o tempo todo atento a essas vozinhas, que você sabe que elas existem. Muitas vezes o teu aluno até fala. E fazer um discurso mais inspirador, fazer uma aula teórica que mostre para ele como é que funciona a dança, como é que é a dança ao redor do mundo, coisas que quando o teu aluno vê, ele diz assim, uau, essa aula aqui, ela é diferente. Eu não estou aprendendo só passos de dança, eu estou entendendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou cada vez mais motivado e me tornei até um ser humano muito melhor, graças à dança e graças ao meu professor, que é um motivo de inspiração para mim. E uma coisa interessante, né, desse assunto, porque eu acho que o que linka demais é a questão de você contar histórias. Né? Quando você conta histórias para os alunos, eles se engajam de uma forma e eles se sentem inspirados com aquilo, né? Porque não é só simplesmente explicar algo, mas é realmente contar um fato que aconteceu, que teve uma lição, né? Às vezes histórias suas mesmo. Quando eu comecei a dançar, gente, nossa, eu tive tanta dificuldade com essa base e eu estou muito orgulhosa porque vocês estão conseguindo fazer bem. É um orgulho para mim ver o que está acontecendo. Então, nós mesmos somos instrumentos, né, para inspirar os alunos. Às vezes eles olham a gente dançando muito bem e eles não acreditam que a gente um dia já teve dificuldade. Então, são muitas possibilidades de histórias que podem inspirá-los. Perfeito. Ok, gente, para terminar, a gente queria fazer um enquete com vocês. Coloca aqui no comentário, nos comentários quais desses 10 fatores, dessas 10 dicas que a gente acabou de compartilhar fez mais sentido para você, tá? A gente vai ler todas para você ter agora e colocar o seu comentário. Primeiro, novidade. Segundo, perguntar. Terceiro, desafiar o seu aluno. Criar relacionamentos. Elogiar sinceramente. Trabalhar momentos lúdicos. Variar o tom de voz nas aulas. Cuidar da pontualidade, da assiduidade. Ter empatia com os seus alunos. E inspirá-los. Então é isso. A gente espera o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!